Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga, administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 14 ao dia 20 de novembro, em que a gente tem lua minguante no signo de Leão com Sol no Escorpião, né? E temos muitos bons aspectos permeando toda a semana, depois daquela semana tensa que a gente teve, né? Que teve eclipse lunar, que teve muita oposição de planetas, muitas quadraturas, muitas tensões, muitas obstruções, em que estava empurrando a gente para um processo de transformação e mudança, né? E a gente estava numa lua cheia. Agora a gente está se encaminhando para uma lua minguante, ou seja, as coisas baixam um pouquinho, a poeira baixa um pouquinho, a gente consegue, vamos dizer assim, fechar para balanço, né? Para poder entender toda essa turbulência, esse terremoto, esses processos que aconteceram na semana anterior. E aí seguimos para a semana seguinte com um potencial de autoconhecimento maior, né? Que também vai buscar fazer transformações, mudanças, afinal de contas estamos na lunação de Escorpião, que está fazendo parte do eixo que temos os eclipses desse ano, né? E que mexendo com a tensão Saturno-Urano, que aconteceu semana passada, pedindo transformação, pedindo mudança, pedindo libertação dos velhos paradigmas, das estruturas desgastadas, pra gente seguir em busca do que o Nó do Norte tá falando o tempo todo pra gente, né? Recuperar o prazer, a satisfação, o bem-estar, a paz, a estabilidade, a tranquilidade, em alguma área da nossa vida que isso foi arrebatado, né? Que foi sequestrado, que a gente sentiu que isso não existe mais. É como se a vida tivesse perdido a cor ali naquele local, ou de forma geral. E aí é preciso fazer uma movimentação de transformação pessoal através de um mergulho profundo na alma para ir buscar ali elementos que te mostrem, né, o que você precisa mudar, o que já está desgastado e talvez que estivesse oculto aos seus olhos, que você não estivesse percebendo. E essa semana fica muito claro isso, né? Especialmente porque nós temos mais pro final da semana, na sexta-feira, o Plutão em Capricórnio fazendo um sexto com o Sol no signo de Escorpião, né? É como se a gente descesse com uma lamparina assim lá pro porão e visse tudo que a gente acumulou e começasse a eliminar, começasse a fazer uma limpeza, né? Essa semana é uma semana de catarse, né? Que você cospe, que você joga fora, que você vomita, mas vomita para o bem, né? Vomita no sentido de tirar essas coisas de dentro e jogar fora mesmo, né? Liberar. Há muito aspecto essa semana que proporciona o desconectar e o dissolver, você desconecta e dissolve essas coisas, né? Essas mágoas, esses ressentimentos, essas dores, o que te faz sofrer. E com isso você tira isso da sua vida, né? É uma lua minguante de limpeza, mas uma limpeza até para recobrar o próprio poder sobre a vida, né? Sobre as suas metas, sobre os seus planos, sobre o que você quer para você. Buscando e isso acontece porque a lua mingua em Leão e o Sol está em Escorpião, né? É como se fosse assim, eu preciso tirar de cima de mim tudo aquilo que me oprime, né? Aí vem desde situações abusivas ou situações que me tiram o prazer de viver, ou necessidade de mudar coisas que te façam brilhar novamente, né? É como se fosse assim, é como se existisse uma luz, que é Leão, né? Esse brilho que tá minguado, que tá escurecido, né? Por essa camada de sentimentos ruins ou de situações abusivas ou de coisas que tiram a sua satisfação, que drenam o seu prazer, que te colocam em segundo lugar. E aí quando você tira isso, que você limpa isso da sua vida, aí a sua luz brilha, né? A lua em Leão pode aparecer, mas ela tá numa situação de minguar, e aí nós refletimos o porquê eu não brilho, o porquê que eu não brilho ali naquele local, ou porquê que minha vida perdeu o brilho, né? E aí você busca formas, né? Você será impulsionado essa semana a encontrar formas de fazer a mesma transformação,
mas de uma maneira mais suave, né? Buscando em você as ferramentas para essa mudança. Não exigindo da outra pessoa isso. Porque se você ficar esperando que o outro venha no seu socorro para mudar a sua vida ou para te libertar de alguma coisa, né? Fica difícil. Não será, não é uma coisa que existe, né? Que é possível proporcionar. É um movimento em que você mesmo tem que se motivar a isso. Né? E dentro dos relacionamentos, a gente pode ter tido muitos rompimentos, como eu falei no vídeo da semana passada, e que eu disse ainda que no final de semana muitas pessoas poderiam voltar atrás, poderiam repensar naquilo que falaram, né, com maior compreensão e empatia, justamente porque era o começo dessa semana, que fala justamente disso. Né? Nós temos aí o Plutão fazendo bom aspecto com Mercúrio, que eu comentei na semana passada também, na segunda-feira, às 23h27, né? O Plutão em Capricórnio e o Mercúrio em Escorpião, sugerindo algumas conversas definitivas, de basta, de chega, mas de boa, né? Não é aquela coisa do embate, porque sexto é um aspecto positivo, né? Um aspecto em que as forças se unem para chegar numa não que as forças se unem, mas elas se sintonizam em alguma frequência para chegar num denominador comum, né? Numa conclusão que seja bom para todo mundo. Então, essa semana, a gente pode até nessas conversas se colocar no lugar do outro, falar assim, por empatia, né? O que será que levou essa pessoa a fazer isso? E compreender, e isso pode vir a levar ao perdão, né? Porque a gente tem muito peixes essa semana sendo mexido, com o Júpiter e o Netuno fazendo bom aspecto com o Sol, com Vênus, né, e com Mercúrio acontecendo essa semana. Então o Netuno faz um trígono com o Sol, o Netuno retrógrado em Peixes faz um trígono com o Sol em Escorpião no dia 15 às 00:43. Depois temos Júpiter retrógrado em Peixes fazendo um trígono lindíssimo com Vênus em Escorpião também. Às 6h35 da manhã do dia 15, sendo um dia de muita sensibilidade, muita emotividade, mas também de muita compreensão, de muita compaixão, de muita empatia, né? Afinal de contas, Netuno e Júpiter são os regentes de Peixes e eles estão em Peixes, fazendo bom aspecto com o Sol, que sou eu, e com Vênus, que são os relacionamentos, até as questões financeiras, né? Trazendo, vamos dizer assim, definições positivas para essas questões. E muito da reflexão vem não de agora de partes, de confrontos unilaterais, mas mais pensando no todo, né? Na engrenagem total. Dentro das questões Netuno-Sol, é uma amplificação do amor que cura, né? O amor que cura as feridas no eu, as feridas no meu Sol, o que me feriu, o que me machucou, e aquilo é curado através do perdão, é curado através da compreensão, até mesmo do passado do outro, que o levou, que o impulsionou a fazer aquilo, ou até do momento presente, porque nem todo mundo tá passando por um momento melhor da vida, então pode ficar mais complicado mesmo, mas é aquela história, tudo tem um motivo para acontecer, né? E aí fica muito claro isso. É como se a gente entendesse que às vezes acontecem coisas na vida da gente para mudar o que a gente não tinha mudado até aquele momento. E aí é para um positivo, mas às vezes a gente tem que passar por um momento de turbulência para chegar naquele oásis, né? Então é como se fosse assim, essa semana, depois de toda a tempestade, vem a bonança, né? E a bonança é essa semana, mas para quem tiver uma maior compreensão, maior entendimento, maior empatia e compaixão pelo outro. Nós temos aí o grande benéfico, que é Júpiter, fazendo excelente aspecto com Vênus, que é a pequena benéfica, né? Então é um momento de abertura no céu, de coisas positivas. Então vamos agir no sentido de perdoar, de amar, de curar, de limpar as feridas, de deixar ir essas dores e ser movidos mais pelo amor do que pela dor, né? Aí nós temos quarta e quinta, Mercúrio e Vênus ingressando. Na verdade, Vênus ingressa às 3h08 da manhã do dia 16 e depois Mercúrio às 5h41 da manhã do dia 17, na quinta-feira, no signo de Sagitário. Então, é um otimismo, um entusiasmo, é um desapego, né? Não vou me pegar nessas mesquinharias, não. A gente sai meio que da escuridão aí do signo de Escorpião e segue para um signo mais iluminado, mais solar, mais alegre, mais festivo, mais alto astral, mais bem-humorado, que leva as coisas mais de boa, que acredita, né? Como dizia o Candinho, que inclusive no meu texto eu escrevi isso, né? Daquele Eta Mundo Bom,
que ele falava assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Né? Então é mais ou menos isso. O Sagitário, ele vê muito esse lado, né? Se deu ruim, é porque vai dar bom, né? Em algum momento. Então nunca perder a esperança, o otimismo, a alegria de viver, o entusiasmo, é seguir em frente, conhecer pessoas, se divertir. Então essa alegria que a Vênus e o Mercúrio trazem para essa semana é muito importante para levantar o astral, mesmo numa semana de lua minguante em que a gente precisa eliminar certas dores e certos sofrimentos da nossa vida. Facilita até isso, né? Desse momento de desapego. Além desses signos dos planetas Netuno e Júpiter estarem no signo de Peixes, que ajuda a dissolver, amolecer um pouco o coração, adoçar um pouco as palavras, né? Como a gente se dirige ao outro, sem criar tantos conflitos. Tentar resolver pela via da paz do que pela via da guerra ou do confronto. E além de tudo, dentro dessa confiança que as coisas vão dar certo, que é uma questão de tempo, isso tudo traz aí para nossa mente, para nosso coração, né, através de Mercúrio e de Vênus, e para os nossos relacionamentos, essa perspectiva e essa expectativa um pouco mais alegre e alta astral, né? Afinal de contas, para Sagitário, né, não há mal que, Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, ou o contrário. Mas é assim, nada é para sempre, né? As coisas passam, tudo passa na vida. Então essa consciência fica muito forte com Vênus ingressando em Sagitário e Mercúrio também, na quarta e na quinta-feira. Aí nós temos na quarta-feira a lua minguante, que eu já expliquei no começo, do Sol em Escorpião, com a lua no signo de Leão, às 10h25 mais ou menos da manhã, trazendo pra gente a consciência, né? Não tente controlar o incontrolável, né? Não é o controle que te dá poder, né? É não ter que controlar que te dá poder. Então, o comando da sua vida e a busca por esse brilho que precisa, vamos dizer assim, ser polido, né? Ser tirado esse monte de craca que tem aí em cima, esse monte de nhaca, é uma semana muito boa para tomar banhos, para poder liberar, para poder lavar a alma mesmo das nhacas aí da semana passada, dos confrontos, das brigas, limpar a aura para brilhar, né? Então vamos entrar nessa vibe lua minguante, de limpeza, de fechamento de ciclo, de fazer um balanço sobre as coisas que aconteceram e tirar o melhor disso e não o pior disso, né? Sendo sempre lembrados de ser movidos pelo amor, especialmente porque nós temos aí Júpiter retrógrado no signo de Peixes, fazendo um bom aspecto com Mercúrio em Escorpião, logo um pouco depois da lua minguante em Leão, às 12h42, falando pra gente sobre ressignificar os sentimentos, ressignificar o que eu pensei, ressignificar o meu passado, né? Buscar entender as coisas numa retrospectiva, especialmente quando a gente ingressa aí na lua minguante. Olhar, analisar, entender e ressignificar aquilo através da compreensão, do amor, da boa vontade de entender o outro, né? E aí a gente traz mais abertura ainda para desapegar dessas más águas, desses ressentimentos, dessas dores que podem no momento estar causando sofrimento e mantendo as partes separadas, né? Então é uma necessidade muito grande que há indicação essa semana no céu de compreender as pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas querem ser compreendidas. Então é um momento de abrir o coração para poder compreender as outras pessoas e chegar num denominador comum e saindo um pouco dessas posições muito unilaterais e extremistas. Aí a gente tem aí na sexta-feira o Plutão fazendo um bom aspecto com o Sol, né, que ilumina esses porões da vida, trazendo pra gente uma consciência do que é aquilo que eu preciso mudar. É isso que essa quinquilharia que tá aqui no meu porão, que tá pesando na minha alma, né? E aí se desfazer dessas energias mais densas, mais negativas, abrindo espaço para coisas novas na sua vida. Só um alerta essa semana, que é Netuno retrógrado em Peixes, fazendo quadratura para Marte retrógrado em Gêmeos, que é um aspecto que já está aí há um certo tempo, porque o Marte fez a quadratura com Netuno, agora ele está retrogradando, está fazendo quadratura e emendou mais ou menos esse sentimento, mas fica forte essa semana, mais para o final da semana, justamente porque nós temos aí o Marte retrogradando dessa vez, né? Dizendo,
podem haver posturas que serão retratadas, coisas que foram ditas que serão desditas. Ao mesmo tempo pode haver quebra de expectativa, porque você pode, dentro desse entusiasmo, dessa vontade de querer acreditar no bem e no bom das outras pessoas e tentar compreender, você se ilude com algumas promessas que podem ter sido feitas e essas promessas podem ser quebradas mais pro final da semana. Então é tipo assim, acredita meio desacreditando e, muito importante, não criar expectativas ou idealizações sobre o outro. Ninguém é perfeito, gente, né? As pessoas erram e às vezes elas podem prometer coisas que não vão ser capazes de cumprir, mas às vezes a boa intenção de prometer aquilo naquele momento pode valer alguma coisa, né? Mas é muito bom você não se iludir, não criar idealização, não fantasiar demais e ao mesmo tempo não sofrer por antecipação diante de fantasias sobre o futuro que você cria, né? Nem de que tudo será belo, mas também nem de que tudo será uma escuridão, né? Não entrar na bad vibe, nem na good vibe das coisas, demais, né? Agora os extremos são nem de muito bom, nem de muito ruim, né? É tentar equilibrar e ter uma visão pé no chão, realista, né? Que é o que falta um pouquinho essa semana, que é essa visão mais realista das coisas. Apesar do Plutão estar em Capricórnio, fazendo um sexto com o Sol em Escorpião, né? Que nós teremos uma visão verdadeira sobre aquilo que a gente está ali enxergando nos nossos porões. E além disso, tem aí o Netuno tirando, o Marte, né? Tirando o véu dos nossos olhos e a gente enxergando que às vezes a gente pode ter falado coisas que a gente não devia e que a gente agora vai ter que se retratar, ou então prometeu coisas que agora nós vamos ter que quebrar a expectativa alheia, porque nós não seremos capazes de cumprir. Atenção com golpes, com enganos, com dispersão também essa semana, que pode ficar muito forte mais pro final da semana. E aí o entusiasmo e o otimismo lá de Vênus e Mercúrio em Sagitário podem nos levar a cometer erros, né? Erros de julgamento, equívocos, no sentido de fazer as coisas muito na pressa, de querer às vezes comprar ou vender ou realizar um sonho, e aí você, dentro daquela expectativa, você acaba entrando em golpe, se enganando ou fazendo julgamentos ruins sobre as pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal, uma semana de muita paz para todo mundo, que possa existir reconciliação para as pessoas, dentro de uma perspectiva de empatia, de compaixão e de compreensão do outro, tá bom, meus amores? Assim na terra como no céu. Um beijo, boa semana a todos. Tchau, tchau.